Oi, meu nome é Maísa e hoje eu trouxe as melhores leituras que eu fiz em 2024, excetuando-se fantasia, porque tem um vídeo só para esse gênero. Antes de mais nada, gosta de livros, listas de livros, unboxings, clubes de leitura? Te faço um convite, vem se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas essas informações aqui na caixa de descrição. E também te peço a gentileza que assim que você curtir esse vídeo, deve aparecer uma nova ferramenta que é o de hypar. É uma nova funcionalidade do YouTube para ajudar aqueles canais que estão em crescimento. Ou então eu já trouxe um vídeo com as melhores fantasias que eu li em 2024 e agora é a vez de falar de outros gêneros. Então separei aqui os 10, vou mostrar para vocês em ordem do 10º até o primeiro. E é aquela dificuldade eterna de separar os melhores livros. Lembrando que as leituras que eu fiz no mês de dezembro acabam não entrando nessa lista, porque algumas delas eu ainda não finalizei. Bom, bora falar dessas histórias. Em 10º lugar, um suspense mistério em um porão escuro, da Cara Hunter, publicado pela Trama. É o segundo livro da série do detetive Adam Fowler. E dos três, eu li os três esse ano, gostei mais de Em um Porão Escuro. Bom, em primeiro lugar, porque há um amadurecimento dos protagonistas. No primeiro livro, eu senti muito falta do desenvolvimento dos policiais. Parecia que eles estavam ali meramente como figurantes. Aqui não, eles estão efetivamente numa investigação, então são levantadas as provas, eles têm algumas teorias, várias equipes. Então há um aprofundamento da parte investigativa. E o mistério em si é muito bom. Então nessa história, enquanto há uma reforma num porão, enquanto os pedreiros estão ali acertando uma das paredes, eles veem uma pessoa que seria do porão da casa do vizinho. Então eles vão descobrir uma mulher que está presa ali com uma criança e a investigação parte daí. Sensacional, acho que todos os pontos bem costurados e o final é muito bom. Então, em 10º lugar, Em um Porão Escuro. Em 9º lugar, A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penny, uma publicação da HarperCollins. Esse livro saiu há algum tempo, já saiu um segundo livro da autora aqui no Brasil, ainda não li. E aqui nós temos uma história que se passa em duas linhas temporais. Então, no passado, a nossa personagem, ela é uma boticária e ela tenta se esconder ali fazendo venenos que ela entrega para mulheres que querem se livrar de relações tóxicas, sejam elas com maridos, irmãos, pais. E ela faz isso muito clandestinamente, evidentemente, porque se ela for pega, ela sabe que o destino dela é trágico. Já na linha temporal presente, a gente tem a Caroline, que está indo passar as férias. Ela, na verdade, ela ia passar uma temporada com o marido acabou ficando para trás. Ela resolve aproveitar esse tempo sozinha, encontra uma garrafinha num passeio ali pelas margens do rio. E essa garrafinha ele tem um logozinho e ela começa a pesquisar isso. E ela vai descobrir coisas muito interessantes relacionadas a uma época em que uma quantidade grande de homens estava morrendo. E é uma história muito boa. Eu adorei assim como é que as coisas iam se interligando, como é que esses personagens estavam costurando um destino que a princípio parecia ser bastante trágico, mas mulheres resilientes conseguindo, à medida do possível, tomar a sua vida, né, para si. Então eu gostei muito da história. Ela demora, né, porque a gente está vendo essas duas linhas temporais, mas eu gostei bastante de como que a autora interligou todas essas tramas. Então ficou em 9º lugar. Em 7º lugar, eu sei que está longe de ser o melhor livro do autor, mas foi a minha primeira experiência, me deixou assim com um gostinho ótimo da escrita do autor, e apesar de alguns fãs não terem ficado felizes com a publicação desse livro, porque é uma publicação póstuma, foi o meu primeiro contato com o Gabriel Garcia Marques. Então, em agosto, nós vemos uma publicação que veio aí depois da morte dele. Era um livro que não tinha sido concluído, mas os filhos acreditavam que era uma forma de dar um presente para os fãs. Então, foi o meu primeiro contato, gostei bastante. A gente está falando de uma mulher que tira um tempo para si, de ano em ano, para depositar flores no túmulo da mãe. E lá começam a acontecer coisas, ela começa a viver a vida de uma forma bem livre
e até que ela vai descobrindo por que a mãe fez a exigência de ser enterrada justamente nessa ilha, distante da família. Ah, eu adorei essa história, gostei da escrita, quero muito ler 100 Anos de Solidão antes de conferir a nova adaptação, que tá aí cheia de elogios. Preciso colocar 100 Anos de Solidão em meta de 2025, hein? Mas o fato é que eu coloquei esse livro em 8º lugar, porque foi minha primeira experiência e me deixou fã, querendo mais histórias do autor. Em 7º lugar, um suspense mistério com a pegada de ficção científica, Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister, publicado pela Record. Aqui nós temos uma história em que uma mãe vê o filho à noite chegando em casa, e enquanto ele está chegando em casa, ele é interpelado por um homem e ele acaba assassinando esse homem. Bom, e ele fica em pânico, a mãe desce correndo as escadas, vai com o filho, vai com o marido para a delegacia, até que ela volta para casa, dorme, e quando ela acorda, ela volta no tempo. Então ela volta um dia, depois ela volta 3 dias, depois ela volta 6 dias. Toda vez que ela dorme, ela acaba voltando no tempo. E ela percebe que é uma forma dela tentar descobrir como que o filho querido, né, tão perfeito, tão especial dela, comete esse assassinato. Ela não consegue entender o que motivou o filho dela a fazer isso. E toda vez que ela volta no passado, a cada vez que ela volta, ela vai tendo uma visão mais ampla da construção da infância desse filho, e inclusive anterior a isso. Então é uma história muito boa. Assim, a gente vai ficando intrigado. Algumas coisas a gente já vai percebendo, outras vão sendo grandes surpresas. E eu gostei bastante, uma história bem rápida de ler. Então esse suspense mistério com essa pegada de viagem no tempo, que é realmente muito boa. 6º lugar, um suspense mistério bem jovem, Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lynn Barnes. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma série de 4, já li o 2º livro, também muito bom. Eu deixo esse daqui representando os 2. Eu quero ler Tudo ou Nada, provavelmente no início do ano que vem, e quero ler o 4º livro que encerra a série, que já está com pré-venda para janeiro. Aqui, então, nós temos um Criminal Minds bem jovem, mas ainda assim com personagens que têm aí um passado bem trágico que vai torná-los bem experts em ajudar a desvendar crimes, né? Bom, então eles são adolescentes que têm habilidades bem especiais, e essas habilidades, elas vêm de um passado bem doloroso. Então nós temos perfiladores, temos pessoas que conseguem entender um pouco ali de sentimentos, de fazer leitura corporal, de estatísticos, pessoas que têm uma capacidade de definir se uma pessoa está falando a verdade ou mentira. São um grupo de jovens assim bem interessantes que vão ser reunidos para trabalhar com casos arquivados. Só que o passado deles vem vindo à tona e, vez ou outra, alguma coisa do passado acaba intervindo nesses jovens. Então eu adorei, eu li o primeiro livro em 2 dias, assim, foi impossível largar. O 2º eu consegui ler um pouquinho mais espaçadamente, talvez eu tenha levado 4 dias, e tô super curiosa para Tudo ou Nada, porque a história vai ficando cheia de camadas, né? Então eu gosto bastante, e daí o 6º lugar. Em 5º lugar, um livro de uma autora que apareceu lá na lista de fantasias e que também está na lista de romances, na lista das outras leituras, que é Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros, publicado pela Arqueiro. Ela é a mesma autora de Quarta Asa, que fez um grande sucesso. Já fiz a leitura de Chama de Ferro, o 3º livro chegando aí no ano que vem. Aqui nós temos um romance. Inclusive, parece que a autora é conhecida lá fora pelos seus romances. Teve um outro romance dela que foi publicado pela Verus, eu tenho muita curiosidade para ler. E esse daqui foi uma leitura, assim, incrível. A gente está falando de uma história que se passa também em 2 linhas do tempo. Nessa história, nós vamos encontrar a Georgia. Ela acabou de perder a bisavó, foi quem a criou, quem a educou. E ela tem um encantamento muito grande por essa bisavó, que era uma grande escritora de romances. Só que ela tem um manuscrito, né? Ela tem algumas memórias que ficaram sempre guardadas. E a mãe da Georgia, prevendo aí uma possível forma de ganhar dinheiro, acaba contratando um outro escritor para
finalizar essa história de romance que ela deixou inacabado. A Georgia tem muita dificuldade em entender isso, ela acha que aquilo é uma história muito pessoal da bisavó, ela não quer que aquilo seja compartilhado, mas por amor à mãe ela acaba concordando. Então eles vão contratar um escritor de romance para fazer para finalizar esse livro. De início, os dois antipatizam muito. Ela não gosta dos finais dos livros dele, bom, enfim, aí a gente vai ter essa escrita quase que colaborativa, porque ela quer saber o que ele tá fazendo com esse legado da bisavó dela. Na segunda linha temporal, nós teremos justamente a história da bisavó da Georgia. Ela é uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial, ela e a irmã dela. Então nós temos todo esse painel histórico aí relativo à guerra, então as perdas, os medos, a angústia dela, a dificuldade que ela tem de se permitir um relacionamento, porque ela sabe que qualquer um dos dois pode não resistir a essa guerra. E assim, eu falo sempre que a história que eu mais gostei foi da bisavó da Georgia. A bisavó dela é fenomenal, a história é uma delícia, é uma história linda, uma história de dor, é uma história de amor, um amor lindo, um amor muito mais bonito, inclusive, que o da Georgia, pra mim. Eu achei a história da Scarlett, assim, realmente incrível. E tem o plot twist, mas foi um plot twist tão bem feito, sabe, daqueles assim, ai, me deu até saudades, assim, aquele plot que faz a gente ser feito de bobo, que é uma delícia. E o mais interessante é que foi um plot twist que apareceu num outro livro, de um outro gênero, evidentemente que eu nem vou mencionar qual, mas que quando eu tava lendo esse outro livro, eu me lembrei da Scarlett. Então foi muito bacana, porque eu falei assim, entendi agora, entendi, você não vai me pegar dessa vez, porque a Rebecca Yarros já usou nesse plot twist e fez muito bem feito. Se você gosta de romance histórico, recomendo fortíssimo. Eu gostei mesmo da história da Scarlett e da irmã dela, então assim, é uma história muito fofa e por isso tá aqui em quinto lugar. Quarto lugar, uma história também que fazia muito tempo que eu queria ler, tava protelando, mas chegou a hora e eu fiquei completamente encantada. Tô falando de Quando Havia Lobos, da Charlotte McGonagall, publicado pela Alta Novel. Todo mundo que já leu as histórias dela diz que o livro Migrações é muito melhor. E se ele for melhor do que esse daqui, eu já quero ler assim pra ontem. Aqui a gente tem um livro de mistério e suspense, a gente tem drama, a gente tem uma história que vai trazer muito de ambientalismo, porque estamos falando de uma mulher que vai mudar para a Escócia, ela é uma bióloga e ela quer reintroduzir lobos, porque ela sabe que a ausência desse animal ali, ela tem muitos impactos. Mesmo que as pessoas temam muitos lobos, algumas delas inclusive já começam a perceber a falta desse topo de cadeia nesse lugar. Então ela vai fazer essa reintrodução, mas a gente tá falando de um lugar que se acostumou a ficar longe deles, né? Então tem muitos rebanhos, as pessoas têm medo, tem muitas histórias. Então ela tem uma dificuldade muito grande e ela entra assim de uma forma um pouco ruim, porque ela simplesmente vem com o projeto. Depois ela entende que é preciso uma conversa, ela precisa das pessoas estarem ao lado dela. Até que há uma morte e a Inti, que é essa bióloga, ela percebe que, bom, o primeiro culpado vai ser o lobo, então ela tem que descobrir o que aconteceu de fato, porque ela não quer permitir que o projeto dela sofra esse revés. Então ela vai atrás dessa solução do mistério. Ao mesmo tempo a gente tem um mistério relacionado à irmã dela. Então ela mora com a irmã e às vezes a gente não sabe se a irmã é fruto da imaginação, se a irmã dela tá lá de fato. E a gente vai descobrir a história dessas duas irmãs. Então um pouco desses pais, quem são esses pais, por que elas se tornaram por que a Inti se tornou tão fervorosa na sua proteção da natureza, o que aconteceu com a irmã dela, para a irmã dela estar tão destruída. Então a gente tem aí uma história forte de relacionamentos tóxicos, violentos, então vale a atenção em relação a esse gatilho. E o final é muito bom, assim, a resolução do mistério eu também fui pega de surpresa, não imaginava. Adorei, uma história forte em todos os sentidos, mas me deixou com muita vontade de ler Migrações. Bom, e agora top 3. Lembrando que foi muito difícil fazer essa escolha. Eu li muitos livros, então eu queria muitos outros livros aqui. E assim, eu tentei fazer a escolha por mês, depois eu fui misturando, tentando colocar uma ordem. E em terceiro lugar, eu coloquei um livro que tem um significado muito grande, porque ele foi o 1000º livro que eu registrei no Scooby.
Eu leio há muitos anos, muitos anos. Eu frequento a biblioteca desde que eu tô no ensino fundamental 1. Eu tinha aula de biblioteca, então eu aprendi lá no Fundamental 1 a ter a biblioteca como um lugar de aula, né? Como um lugar que eu frequentava, que eu ia escolher os meus livros. Então, por conta disso, no Fundamental 2, eu passei a incorporar essa ida à biblioteca. Então, eu li muitos livros, eu ia lá sem o professor precisar pedir que eu fosse escolher livros. E ainda por cima tive um professor de português no Fundamental 2, que incrível, o professor Amauri, ele tinha o hábito de presentear seus alunos com livros, e não necessariamente melhores alunos por conta de nota, mas ele presenteava todo mundo com livros, e eu tenho livros que eu ganhei dele. Então o professor Amauri também teve uma importância grande aí, várias pessoas, né, 2 primas queridas também que sempre me incentivaram, sempre foram referências assim de leitura. Então, tem muita gente aí que estava no meu caminho e que me levou para os livros, né? Fora os meus pais, sempre a gente teve livros aqui, muitos clássicos nacionais eu li por conta da pequena coleção deles, mas foi assim que eu comecei a ler clássicos. E daí em diante, no ensino médio, na graduação, sempre frequentei biblioteca. Isso quer dizer que eu li muito mais de 1000 livros. Mas eu entrei para o Scooby efetivamente em 2017. Registrei alguns livros que eu tinha guardados aqui, antigos, e coloquei a data de leitura como a data de lançamento desses livros, ou mais ou menos eu lembrava. Então tem alguns livros que eu lancei anteriores a 2017, mas o grosso mesmo tá de 2017 em diante. E aí eu consegui atingir essa marca de 1000 livros, que é uma marca assim expressiva, principalmente quando a gente está falando de um momento em que os números são bem ruins. Bom, isso tudo para falar do meu terceiro livro, né, que foi o meu 1000º livro registrado lá no Scooby, que é Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr, publicado pela Intrínseca. Esse daqui foi um livro que eu ganhei de páginas de Euterpe, que eu tava com muita vontade de ler, assim, bastante tempo. Eu sei que teve gente que leu e não curtiu muito, porque ele vai falar de uma história em várias linhas do tempo, e tudo que liga essas histórias é um livro que está sendo contado pra gente ao longo de cada uma dessas histórias. Então no início a gente fica completamente perdido, até entender o que liga isso de fato, porque a história que está sendo contada é uma história até boba de certa maneira, não é ela que é importante. A questão é como que essa história passou de mãos em mãos, né, assim, desde lá no passado até chegar no futuro, porque estamos falando de personagens que estão desde ali a época da tomada de Constantinopla até uma personagem que está falando do espaço. Então nós temos todo esse percurso e foi muito bacana. A parte dos 2 personagens que estão lá na tomada de Constantinopla, eu gostei muito e para mim foi bastante interessante voltar para esse momento. Eu tinha essa referência da tomada de Constantinopla, lógico, fora a questão histórica, mas por conta da trilogia da Filha das Trevas, da Kristen White, uma trilogia incrível que vai também trazer esse momento, então foi bacana voltar para isso. Depois nós temos alguns personagens no momento relativamente presente e depois essa outra personagem no futuro. E assim, demorou a pegar, né? A história demora a pegar a gente, mas depois ela não solta mais. Então, se você começou a ler essa história e ficou meio perdido, insista, porque vale muito a pena. Eu achei incrível. Claro que ela termina com algumas pontas soltas, algumas coisas ficaram meio perdidas ali pra mim. Mas eu acho que é isso também, não é todo livro que encerra tudo, que fecha tudo. Tem livro que vai deixar algumas coisas ali pra você pensar. O que você imagina para aquele ponto em específico. Eu adorei, foi uma experiência incrível, favoritado, meu 1000º livro, então fiquei bastante feliz. Coloquei aqui em terceiro lugar. Bom, em segundo lugar, um livro que está presente aí nas listas de grande parte das pessoas que leem esse gênero, pelo menos. Tô falando de As Heroínas, da Christine Hanna, mais um livro que está trazendo guerra. Nesse caso, a gente está falando da Guerra do Vietnã. E aqui nós temos a Frances, que é uma enfermeira que vai pro front. Ela ouve essa frase, né, de que mulheres também podem ser heroínas, então ela decide, vai pro front, vivencia, assim, muita dor, né, ela vê que nada do que ela estudou a deixou preparada para enfrentar aquilo ali, depois ela volta cheia de traumas,
ela volta com muitos traumas, é uma volta muito difícil porque a sociedade demora a entender que as mulheres também estiveram lá. Então há uma comoção ali para questionar a duração dessa guerra, porque os Estados Unidos estão perdendo e insistem em mandar esses jovens para lá. E ficam com a propaganda de que não, estamos vencendo, tá para acabar e nunca acaba. E enquanto ela integra aí movimentos contrários à guerra, muita gente fala assim, mas quem é você? É o seu namorado que foi pra guerra, né? E quando ela fala, eu estive lá, mulheres não vão pra guerra. Olha, realmente assim, um livro incrível, recomendo fortíssimo que você, se você ainda não leu, vá conhecer. As histórias da Christine Hanna são sempre muito fortes. Eu li Os Quatro Ventos, acho que muita gente leu também. Também fiz a leitura de A Grande Solidão, se não me engano, esse é o título. É uma história, é uma autora que escreve histórias que doem fortemente, porque ela tá falando de vida, então não tem felizes para sempre. Mas são histórias incríveis. Bom, e em primeiro lugar, uma história que me pegou assim muito. Eu tava com muita vontade de ler, recebi da editora e fiquei completamente encantada. Claro que a premissa que me deixou curiosa, porque ela dava a entender que nós teríamos ali uma espécie de realismo mágico. Eu tô falando de Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da Shelby Van Pelt, publicado pela Alta Novel. Gente, esse livro foi fantástico. Podemos falar que tem uma pontadinha de realismo fantástico? Para mim, simplesmente é um povo que é mesmo inteligente. A gente sabe que os povos são inteligentes. Talvez não nesse nível, talvez não. Mas estamos falando de uma amizade improvável entre um povo e uma senhora já idosa, que tá sozinha, que sente falta de uma amizade, e esse povo percebe isso. E mais do que isso, a gente vai descobrindo ao longo do texto, e o próprio povo deixa isso claro pra gente, que ele sabe algumas coisas que aconteceram no passado dessa senhora. E ele vivenciou algumas dessas coisas. Então ele faz de tudo para resolver esse problema para ela. É uma história incrível. Então ele vai trazer muito dessa solidão das pessoas idosas, principalmente aquelas que perderam filhos, perderam seus maridos, né? Tem amigas, ela tem as amigas dela, mas as amigas dela acabam ou indo para casas de repouso ou indo morar com filhos, e ela quer insistir ali, né, que ela entende que ela pode ter autonomia, até entender que eventualmente ela vai perder isso mesmo, né, e que faz parte, mas como passar por essa fase de uma forma mais leve? Para a sorte dela, ela tem justamente a presença de um polvo, porque ela trabalha no aquário. Leiam esse livro, eu falei muito dele, porque realmente é uma história muito especial. Então, eu tinha que colocar, foi um dos melhores livros. Vários desses livros têm histórias especiais, mas eu acho que esse aqui é uma recomendação que eu vou levar assim por muito tempo. Incrível, leiam, melhor leitura do ano. Bom, foram esses os livros, espero que vocês tenham gostado. Bora conversar. Leu algum deles? Qual foi a sua melhor leitura em 2024? Levando em consideração que eu estou falando aqui de livros que não são de fantasia, que é o meu gênero conforto, fiz um vídeo à parte para ele. Então aqui a gente tem uma mistura de tudo, né? Tem romances, um realismo fantástico, romance histórico, tem suspense e mistério. Bora conversar um pouquinho, me diz aí qual foi a sua melhor leitura. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Também tem cupom de desconto para o site da Editora Trama, Editora Nova Fronteira, para o site da Livraria Leitura. Tudo aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!